Boa noite! Hoje é um dia muito bonito, um dia muito formoso, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, sincretizado Tranca-Rua na Umbanda. Então hoje é um dia de uma energia muito forte, é o dia que nós devemos louvar nossos Exus, sim, que nós devemos saudar os nossos guardiões, saudar a nossa porteira e todos eles que estão nos guardando, nos orientando, nos impulsionando para a vida. Porque Exu é isso, Exu é movimento, Exu nos impulsiona, nos dá vida, nos dá alegria de viver. E antes de eu começar a falar a história de Tranca-Rua, uma das histórias, né, porque Tranca-Rua tem muitas histórias, e há um tempo atrás eu ouvi uma história e é essa história que eu resolvi contar para vocês. Antes de eu começar a falar da história dele, eu vou falar um pouquinho de como ele entrou na minha vida. Então, eu frequento a Umbanda já há uns mais de 20 anos como assistência. Antes de eu trabalhar como médium, de ser mesmo de um centro, eu sempre frequentei com meu marido no centro da onde ele vem, que é um centro de muita luz, de pessoas muito amigas. E um belo dia eu estava lá, numa gira de caboclo, e um dos caboclos pediu que eu fosse até a casinha, né, até o quartinho, na verdade lá é um quartinho, lá o quartinho de Exu, e colocasse lá todas as minhas intenções, os meus desejos, ao pé de Tranca-Rua. E eu morria de medo, eu tinha medo daquilo, eu tinha um preconceito, porque eu vim da igreja católica, então eu achava que os Exus faziam mal. Aquelas imagens, eu olhava para elas e eu ficava, sabe, chegava a me tremer de medo daquilo tudo. E aí uma pessoa me encaminhou até o quartinho, me mostrou qual era a imagem de Tranca-Rua, era Tranca-Rua das Almas, e pediu que eu fosse lá. E eu entrei, me deixaram lá dentro sozinha e eu fiquei olhando aquelas imagens, sabe? E por um tempo eu fiquei mais tranquila, me acalmou. E eu assim fiz. Fiquei lá, fiz as minhas orações, botei as minhas intenções ao pé de Tranca-Rua e observei que a imagem de Tranca-Rua estava quebrada. Ela tinha uma rachadura mais ou menos nessa altura, não estava com o pescoço todo quebrado, mas tinha uma rachadura aqui nessa parte, né, da imagem. Aí eu olhei aquilo e acabou a gira, nós fomos embora, normal. E aquilo ficou me atormentando. Eu tinha que comprar uma imagem nova para aquela casa. E eu não sabia o que fazer, era uma imagem de Tranca-Rua, e eu só de olhar para aquelas imagens de Exu eu já ficava com medo. E aquilo me atormentava, eu entrava na loja de Umbanda e queria comprar e não sabia o que fazer. Foi então que eu liguei para essa pessoa e perguntei. Expliquei tudo o que tinha acontecido e falei que o meu coração pedia muito para que eu comprasse uma imagem nova para casa, se ela me permitia fazer isso. E ela riu e disse assim: eu sei o quanto você tem medo, então é porque realmente tem que ser você a trazer essa imagem para cá, para nossa casa. Explicou como era a imagem. A calça da imagem era preta, a blusa branca, uma capa preta como essa, por dentro branca e a cartola também branca. Então eu comecei a procurar desse jeito e eu não achava de jeito nenhum. Acabei comprando, era quase do jeito que era, né, o Tranca-Rua, a imagem, só que a calça era branca. E aí eu mais uma vez me doei aquela energia, botei a minha emoção e a minha energia, o meu sentimento e carinho naquela entidade. Eu peguei, eu na época pintava quadros, então eu mesma peguei a tinta, eu mesma pintei a calça da imagem e
esperei secar e até eu chegar o dia da gira. Aí fui numa nova gira, também era de caboclo, e eu levei a imagem. Chegando lá, eu fui até, né, a dona da casa. Lá a gente lá não tem o hábito de chamar a mãe de santo, nem dirigente, mas fui até ela, que é uma querida, que eu gosto muito. Fui até ela com a imagem e falei: aqui a imagem, eu trouxe. Ela falou: não, você vai entregar para Tranca-Rua. Eu falei: não, por favor, porque aí eu já me pelei de medo, porque eu achei que Tranca-Rua fosse vir e eu ia morrer de medo daquela situação. Eu não tinha hábito de ir nas giras de Exu por conta do meu medo. E como eu estava numa gira de caboclo, eu achei que ele não viria receber o presente. Ela: não, você vai entregar para Tranca-Rua. E eu sentei com a imagem na mão e fiquei tensa toda a gira. Em um momento da gira, vem Tranca-Rua, com uma gargalhada, no meio da sala, e me chama: você trouxe um presente para mim? Eu levantei, eu me tremia inteira, eu morri de medo. Ele usava uma capa, a entidade, né? A médium usa uma capa, quando recebe Tranca-Rua, ele estava com a capa. E eu levantei no meio da sala e estendi minha mão, dei a imagem para ele. E ele falou: você está com medo? Eu falei: tô morrendo de medo. E ele gargalhou, pegou a capa dele, enorme, e me envolveu, me cobriu com a capa, me colocou dentro de um abraço maravilhoso. E aquele foi o momento que eu percebi que não há barreiras, que Tranca-Rua é um ser de luz, que ele nos acalma, que ele me protege e me guarda, e que eu não deveria ter medo. Foi uma sensação maravilhosa. E de lá pra cá, eu tenho, desde essa época, eu tenho um Tranca-Rua, uma imagem pequenininha na minha porteira que ele me pediu nesse dia. E ela está na porta da minha casa. E é isso. Tranca-Rua é luz. Tranca-Rua nos protege, nos guarda e nos dá a certeza de que a qualquer momento que precisarmos, ele estará conosco. Gratidão imensa a Tranca-Rua por todos esses anos, por toda a proteção, por tudo. Laroie, Tranca-Rua. Laroie, meu guardião. Salve Tranca-Rua das almas. Gratidão. E aí, depois de respirar um pouco, eu queria... Todos os vídeos vêm, né, com o meu filho no final cantando um ponto, e assim também será esse. Mas eu queria cantar um que eu gosto muito. Não sou cantora, não sei cantar, mas eu preciso cantar esse ponto em homenagem a Tranca-Rua das almas, que é o meu guardião. Seu Tranca-Rua, me cobre com a sua capa, quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa. A sua capa é um manto de caridade, sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Seu Tranca-Rua, me cobre com a sua capa, quem tem sua capa escapa, quem tem sua capa escapa. A sua capa é um manto de caridade, sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Laroie, meu protetor, meu guardião. Laroie, Exu. Exu é Mojubá.